A gente começa falando sobre o alto número de casos de dengue aqui em Porto Alegre. São 208 ao total só aqui na capital gaúcha. Então a gente recebe o Anderson Lima, que é diretor da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Porto Alegre. Boa tarde, muito obrigada pela presença. A gente gostaria de saber por que tantos casos e o que está acontecendo, se realmente é um número elevado para a nossa média. Bom, comparado com o ano passado, é um número bastante elevado, né? Mas Porto Alegre segue a tendência que o país como um todo apresenta, né, de ter um aumento expressivo no número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes. Né? Porto Alegre tem casos, né, de dengue, tem um caso de chikungunya importado, né, mas o nosso grande problema nesse momento são os casos de dengue e os casos autóctones, né, que são a nossa maioria. Esses são casos que estão geograficamente, né, na zona norte da cidade. O bairro que mais nos preocupa é o bairro Santa Rosa de Lima, né, onde nós temos mais de 190 casos, 195 casos dos casos autóctones são no bairro Santa Rosa de Lima. Né, então, muitas ações estão sendo feitas pela Prefeitura de um modo geral, através da Secretaria de Saúde, né, pela Vigilância em Saúde, que faz a prevenção e o controle do vetor, né, tem armadilhas nesse local para fazer a captura do mosquito adulto, né, através dos agentes de combate à endemia que estão localizados nas unidades de saúde e fazem a visita domiciliar para orientar, não é, a população de um modo geral, mas outros departamentos e secretarias também têm feito muitas ações localizadas, né, nessa região, como, por exemplo, o DMLU fez recentemente um bota fora, retirando muito resíduo que fica, não é, colocado de forma inapropriada, né, nas ruas, de um modo geral, no bairro. Não é? A unidade de saúde foi treinada e tem sido uma grande parceira em atender os pacientes rapidamente, né? Lembrando da sintomatologia, febre alta, dor no corpo, não é? As pintinhas pelo corpo, os exantemas, procurar imediatamente a unidade de saúde, não é? Porque a dengue ela é uma virose, mas ela é uma virose que pode complicar. Não é? Então, existe um trabalho que precisa ser feito em relação àquele paciente, não é, que é no seu cuidado individual, mas existe um trabalho coletivo feito pela Vigilância em Saúde, que está ligado daí à eliminação de criadouros, a bloqueio vetorial com aplicação de inseticida para diminuir a população adulta do mosquito. Diretor, mas essa temperatura que a gente tem hoje, já em outono, não seria um caso de já ter diminuído o número de casos? Bom, porque a gente sempre associa o calor muito forte. Perfeitamente. Então, né, essa é uma realidade que nós temos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que nós temos uma barreira climática. Isso é bom e é ruim, porque é bom porque a barreira climática ela vai, de alguma forma, diminuir a população de mosquitos, mas também ela é ruim no momento em que a população, de um modo geral, para de pensar no Aedes, nas doenças transmitidas pelo vetor. Nós temos que lembrar que a nossa maior arma é o controle larvário, que é eliminar os criadouros. O que é isso, sendo muito simples? É evitar que eu tenha recipientes que possam acumular água. Porque os ovos que a fêmea deposita nas bordas desses recipientes, eles podem ficar até 400 dias inertes. Então, não basta eu não eliminar ou impedir que o potinho acumule água. Se por um acaso ele acumulou água, eu tenho que virar, mas tenho que fazer a limpeza mecânica nesse potinho para evitar que num momento futuro em que ele volte a acumular água, ele possa ter os ovos. E lembrando a população, que nós temos muitas solicitações de aplicação de inseticida, o uso do inseticida em Porto Alegre é muito localizado em casos positivos ou em armadilhas com mosquitos sabidamente contaminados. Nós fazemos o bloqueio vetorial. O bloqueio vetorial ele é feito pelos nossos servidores, que vão até as residências das pessoas, vão fazer a aplicação de inseticida no local em que o mosquito está, e ele tem uma ação local e instantânea, naquele momento. Se o inseticida não encontrar um mosquito, ele não vai matar o mosquito, e se eu não eliminar os criadouros, entre 7 e 10 dias eu tenho uma nova
população de mosquitos. Então, o combate ao Aedes, ele precisa da ação intensiva do poder público, mas sem a ação do munícipe, sem a coletividade fazendo a sua parte, nós teremos muita dificuldade de controlar a presença do vetor. Então, o que nós conclamamos à população de Porto Alegre é que 10 minutos por semana, 10 minutos, verificar o seu ralo, a calha, a caixa d'água, se tem algum potinho que possa acumular água, converse com seu vizinho, converse com as pessoas da sua vizinhança, divulgue essas informações, porque essa é uma atitude de cidadania. Só se todos agirem juntos nós vamos conseguir evitar as doenças transmitidas pelo Aedes. E lembrar os cuidados que são básicos. Se eu tenho mosquitos na minha casa, eu posso eliminá-los com o uso de inseticida residencial, esse comercial que tem na rede de comércio local. Eu tenho que verificar os criadouros, eu posso utilizar repelentes. Perfeitamente. Repelente, roupas de manga comprida, utilizar telas nas janelas, mosquiteiros nas regiões em que eu tenho uma incidência de mosquito uma presença de mosquitos muito grande, e ficar muito atento aos sinais e sintomas. Na presença desses sinais, de 2 ou mais desses sinais, febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos e as pintinhas pelo corpo, procurar imediatamente a unidade de saúde. E ele é um mosquito de hábitos diários, do dia. Diurnos. Então, se a gente perceber mosquitos por aí, então pode ter certeza que esses são os mais provavelmente que sejam da dengue. Perfeitamente. Esse é um mosquito que mora conosco. A nossa experiência, nós fazemos o controle desde 2000, nós verificamos que 70% dos criadouros são domiciliares. O mosquito, ele mora conosco. A fêmea se alimenta de sangue, ela está em locais em que ela tem acesso ao seu alimento, então ela tem que estar próximo das pessoas. E os criadouros, eles estão nas residências. Então é o ralo, é a calha, a caixa d'água. Telar o ralo, uma medida bastante simples que vai evitar que a fêmea consiga chegar nesse local para fazer deposição dos ovos. Limpar a calha para evitar que o acúmulo de folhas permita que a água fique represada nesse local. Então são medidas simples, que não precisam de grandes tecnologias, mas precisam de ação de cada indivíduo, da população como um todo. A gente volta esse assunto que é recorrente, todo ano a gente fala, mas me parece ainda que a população ainda não se assustou com o mosquito, não se assusta. E essa informação de que ele dura 400 dias, quer dizer, mais de um ano, então, quer dizer, só virar o potinho e tirar água não resolve. Tem que limpar, porque senão ali ficou uma coisinha e ele pode sobreviver o inverno. Exatamente. O que nós chamamos é de fazer uma limpeza, uma ação mecânica, Eu tiro a água, passo uma esponja na borda do potinho, evito que ele fique num local em que ele possa receber a água, mas se não tiver como evitar isso, que eu coloque ele virado. De tal forma que ele não acumule água. Então, são medidas muito simples. Lembrando que em outras regiões do país, região norte, região nordeste, nós tivemos óbitos relacionados à dengue. O paciente pode contrair dengue até 4 vezes, são 4 sorotipos. Ainda há chikungunya, ainda há zika vírus. Então, um mosquito, algo que a gente acha tão inofensivo, entre aspas, ele pode transmitir diversas doenças, e essas doenças têm um agravamento muito sério. As pessoas que já contraíram a doença relatam que a sua sintomatologia é de dores intensas pelo corpo, dificuldade de caminhar, dificuldade de um mal-estar geral bastante grande. Então, como tu bem comentaste, talvez as pessoas, por nós não termos grandes epidemias ou surtos que exijam internação hospitalar ou que levem ao óbito. E porque é um mosquitinho, se fosse uma cobra, se fosse um animal que, achei, mas é um mosquitinho, as pessoas não dão importância. Exatamente, e por nós não termos ele, a endemia, ou não termos a doença o ano inteiro, não temos casos graves, não termos óbito, talvez as pessoas releguem esse cuidado para um segundo momento. Mas nós precisamos alertar as pessoas que as previsões climáticas, por exemplo, elas não revelam ou não apontam para um inverno rigoroso.
Então nós teremos um inverno de temperaturas entre 18 e 20 graus, é o que os prognósticos apontam. Então nós precisamos fazer esse trabalho de prevenção ao Aedes durante o ano todo, porque né, provavelmente nós estaremos saindo do surto nas próximas semanas. Né? Os nossos dados demonstram já uma redução no número de notificações, embora nós tenhamos 101 notificações aguardando o resultado laboratorial. Né? Então, esse ano nós vamos passar, não é, digamos, de uma forma bastante razoável em relação às doenças relacionadas ao Aedes. Mas se nós não usarmos este momento que nós vamos ter agora no inverno para fazer a prevenção, para eliminar os criadouros, logo ali adiante volta a aquecer, nós vamos ter de novo uma população de mosquitos, e se nós não eliminarmos os criadouros, aí nós temos a condição propícia para a transmissão sustentada do vírus, que é muitos mosquitos, né, que podem então picar uma pessoa contaminada e então fazer a transmissão sustentada do vírus. A partir de que temperatura a gente consegue ficar um pouco mais seguro? Olha, quando as temperaturas ficarem menos de 20 graus, já fica mais difícil para a população de mosquitos se procriar. Logo adiante nós temos, né, via de regra, nós temos temperaturas que oscilam na casa dos 10 graus, e aí nós temos o inverno que é a nossa chamada barreira climática em relação ao Aedes. Né? Mas né, o cuidado com relação à presença do mosquito é um cuidado que tem que acontecer o ano todo. Nós temos o nosso site onde está o Aedes, onde estão as quase 1.500 armadilhas. A gente vê aí na tela o número 156 e onde está o aedes.com.br. Perfeitamente. Para acessar, ter as informações, saber exatamente os pontos onde já foram encontrados. Muito. Esse site, ele além de ter o resultado das armadilhas, ele é um site que tem muitas informações. Nós temos vídeos de como as pessoas devem fazer para olhar os criadouros nas suas casas. Nós temos informações sobre a sintomatologia da doença, dengue, chikungunya, zika vírus. Nós temos uma folheteria. As escolas que estão nos assistindo podem usar as informações que estão disponíveis nesse site para fazer trabalho com os seus alunos, porque a criança ela vai com certeza questionar o seu pai, o seu responsável, a sua mãe, se fez lá a visita domiciliar ou a eliminação do criadouro, e tem espalhado nos bairros da cidade as armadilhas. Ela vai mudando de coloração essa armadilha conforme o número de capturas dos mosquitos, das fêmeas. Semanalmente nós fazemos uma visita a cada armadilha e as fêmeas capturadas são enviadas para um laboratório para avaliar a presença de vírus no mosquito. Se o mosquito estiver contaminado, nós fazemos uma aplicação de inseticida preventivo num raio de 100 até 150 metros ao redor daquela armadilha. Nós entendemos que essa é uma forma de nós estarmos um passo adiante. Porém, nem toda a cidade está coberta com essas armadilhas e, como eu falei anteriormente, o inseticida ele tem uma ação local e no momento em que ele está... Ele pulveriza, Que ele está sendo, exatamente. Se o inseticida não encontrar o mosquito, não vai resolver o problema, e se eu não eliminar o criadouro, entre 7 e 10 dias, uma nova população de mosquitos. Prevenção, mais uma vez, é a palavra-chave. E, quer dizer, o poder público faz o que pode, mas se cada um não fizer a sua parte dentro de casa... Perfeitamente. O combate ao Aedes ela é uma ação multidisciplinar entre secretarias, mas uma ação de cidadania. O poder público faz a sua parte através da Secretaria de Saúde, da Vigilância em Saúde, das unidades básicas, os agentes de combate à endemia, os agentes comunitários de saúde. A Prefeitura como um todo tem feito várias ações. O DMLU recentemente fez ações de bota fora, principalmente lá no Santa Rosa de Lima, que é um dos bairros que mais nos preocupam, mas se cada cidadão não fizer a sua parte, fica muito complicado. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas explicações e lembrando que a dengue mata, não simplesmente, mas se ela evoluir, ela pode matar. Muito obrigada ao Anderson Lima, que é diretor de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Porto Alegre, pelas suas informações e pelo seu alerta. É sempre importante a gente retomar esse assunto para que as pessoas sempre tenham atenção a esses cuidados.